Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell, vou dar a aula para o 8º ano. Hoje nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos. Mas primeiro eu tenho que contar para vocês o que levou à independência das 13 colônias e como surgiu as 13 colônias. As 13 colônias foram a perseguição religiosa aos calvinistas que viviam na Inglaterra e vieram aqui para as 13 colônias, que vai ser dividida em duas partes, tá? A parte do norte e a parte do sul. A do norte tinha as suas manufaturas e a do sul era agrícola. E eles faziam um comércio chamado triangular. Esse comércio triangular era o comércio que eles faziam entre a África, entre as ilhas do Caribe, as ilhas das Antilhas, com os Estados Unidos. Então fazia tipo um triângulo esse comércio. Os Estados Unidos levava melado para trocar por escravo na África. Trazia esses escravos, trocavam por melado, também ganhava o dinheirinho, e voltava para os Estados Unidos ainda com escravos que vendia para o sul, porque o sul era escravista, tinha muitos escravos, e também levava melaço. Então nesse comércio, e como a colonização das 13 colônias ela foi de povoamento, ela não foi de exploração. Então a colônia ficava à vontade para comercializar com quem ela quisesse. E eu ia até contar uma historinha aqui para vocês sobre um feriado nos Estados Unidos que é próximo ao Natal, que é o Dia de Ação de Graça. É que esses colonos, quando vieram para as 13 colônias, aqui para a América, eles, durante a viagem, teve uma grande tempestade e eles perderam muito mantimento. Quando chegaram aqui, não tinha, bem dizer, nada para comer. E aí os índios, os habitantes da terra, vão ceder alguns alimentos para os colonos. E os colonos, depois de um ano, eles se recuperam e convidam esses habitantes, os índios, para comemorar esse dia de ação de graça. Por quê? Porque eles matam, né, até hoje, matam o peru para dividir entre eles. Então o dia de ação de graça é um dia de graça. Se eles estavam vivos ali, era graças àqueles, os habitantes, que eram os índios, que ajudaram ele. Outra coisa também que eu falei aqui do comércio triangular e a colonização foi por povoamento. Tá. Mas aí, o que vai acontecer? A Inglaterra, em várias guerras que teve contra a França, vai entrar mais uma guerra. E essa guerra vai ser chamada Guerra dos 7 Anos, na qual os ingleses queriam aumentar as suas fronteiras aqui das suas colônias, e a França também queria, e nesse atrito entre os dois, porque aquela região que hoje é o atual Canadá pertencia, por exemplo, à cidade de Quebec, pertencia à França, tanto é que Quebec, a cidade do Canadá, fala francês e inglês. Então aquela região ali pertencia à França, e nessa Guerra dos 7 Anos, a França perde para a Inglaterra e a Inglaterra vai tomar aquela região para eles. Só que é aquela coisa, em toda guerra, até aqueles que vencem a guerra gastam muito dinheiro. E o rei da Inglaterra, na época que era Jorge III, vai ver seus cofres sem dinheiro. Então, como eu poderia recuperar esse dinheiro que foi gasto nessa Guerra dos 7 Anos? Então, eles viraram os olhos deles para 13 colônias. E é ali que ele resolveu aumentar os impostos
para arrecadar mais dinheiro e explorar mais a colônia. Um dos primeiros impostos criados pelos ingleses vai ser a lei do açúcar. Essa lei do açúcar fazia com que os colonos teriam que comprar o açúcar para fazer o melaço direto com os ingleses. Não podia mais fazer aquele comércio triangular. Se ele quisesse, ele tinha que comprar o açúcar para fazer o melaço da Inglaterra, que era a sua metrópole. Os colonos não vão gostar, fazer oposição lá para o rei Jorge III, que volta atrás. Aí vai criar a lei do selo. A lei do selo, qualquer documento, qualquer coisa que era despachado na colônia tinha que ter o selo da coroa. E nisso, todo o selo da coroa eles tinham que pagar. Então, os colonos também não vão gostar muito disso e vai protestar contra Jorge III. Jorge III vai recuar mais uma vez e aí cria a lei do chá. Ah não, ainda tem outra. Tem a lei de habitação. Essa lei de habitação era o seguinte: a Inglaterra, para economizar o dinheiro que ele gastava para manter os soldados ingleses aqui na colônia, ele vai fazer o quê? Vai obrigar que todo colono tinha que dar casa, comida, roupa lavada para um soldado inglês. Só que o colono fala assim: pô, mas eu tenho esposa, tenho filha, como eu vou botar um homem aqui dentro da minha família? Como vai ficar? Não tem como. Eles vão protestar de novo. E aí o rei Jorge vai voltar atrás. Mas aí vai ter a lei do chá. Essa lei do chá vai ser a pior que tem. Por quê? Os ingleses falaram que todo chá que fosse consumido na colônia tinha que ser comprado direto com os ingleses, que traziam chá lá da Índia. Então, a Inglaterra traz 2 embarcações carregadas de chá e os colonos fantasiados de índios, né, invadem essas embarcações e pegam o chá e jogam todo dentro do mar. Aí para o rei Jorge III isso foi a gota d'água, isso foi até em Boston, tá? Isso vai ser a gota d'água. Então o que ele vai fazer? Vai criar o ato de intolerância, o ato de intolerância. Agora os colonos teriam que pagar aquele chá todinho que foi jogado no mar. E aí vai ter a primeira Assembleia da Filadélfia. Essa Assembleia vai reunir várias províncias da colônia e vai tentar pedir, né, porque o rei Jorge III vai fechar o porto de Boston, que era um dos mais movimentados, e vai fazer os colonos terem que pagar aquele chá que foi jogado no mar. Aí os colonos vai na primeira assembleia, eles não aceitam. Aí tem a segunda assembleia, aí eles resolvem. Aí o camarada chamado Thomas Jefferson, ele vai fazer a Carta de Independência, isso em 1776, e a Declaração de Independência. Aí a Inglaterra vai declarar guerra aos colonos e vai mandar seus soldados para combater os colonos. Mas aí tem outro camarada também, é o George Washington, vai, por exemplo, ele vai ser o comandante e responsável pelos soldados da colônia. E também vai ter o Benjamin Franklin, que vai pedir ajuda ao inimigo da Inglaterra, que é a França. E os franceses vão ajudar. Vão mandar armamentos, vão mandar embarcações e ao lado dos colonos vão combater os ingleses. No final de tudo, os ingleses perdem essa guerra
para os colonos. Inicialmente ela até começa a ganhar algumas batalhas. Tanto é que tem um filme muito bom, O Patriota, com o Mel Gibson. Esse filme é muito bom, ao mesmo tempo até triste, sabe? Não querendo falar do filme, para deixar vocês verem esse filme, ele é triste porque ele é um fazendeiro que perdeu a esposa, ele tem vários filhos, eu nem me lembro quantos são, sei que são muitos filhos, e o que acontece? Um dos seus filhos, na Assembleia da Filadélfia, na segunda Assembleia, na qual é aprovado a guerra contra a metrópole, a Inglaterra, o filho dele se inscreve lá para ser voluntário, ele não quer que o filho vá. E ele é até contra, né? Falava assim, não, nós temos que ir ao rei Jorge III para conversar. Mas a gente já foi lá, batemos papo com ele, ele não quer nos ouvir, então vamos falar com ele de novo, vamos tentar, vamos evitar essa guerra. Mas aí os colonos falaram, não tem jeito, a gente vai ter que ter essa guerra. E tem muitas cenas tristes, por exemplo, o filho dele, mais novo, um dos mais novos, que está doido para ir para a guerra, morre, né? E eu, assim, não vou contar muito não para vocês verem o filme. O filme é muito bom e ao mesmo tempo muito triste, tá? Porque você vê a luta numa guerra, como você perde pessoas que você ama. Então, O Patriota é um filme ótimo. Quem quiser ver, eu indico, tá? Então os ingleses vão perder a guerra e os franceses vai dar a Estátua da Liberdade, que fica ali na ilha de Manhattan. E essa em homenagem, tanto é que chama de Taça da Liberdade, Estátua da Liberdade, que simboliza a independência das 13 colônias da sua metrópole. A Inglaterra só vai reconhecer a independência das 13 colônias no ano de 1783, mas a Declaração de Independência é de 1776, tá? E o que vai acontecer? Vai ter a primeira Constituição dos Estados Unidos, que até hoje é a mesma, sendo que, claro que muita coisa mudou do ano 780 para cá, que foi dado lá a primeira Constituição, para cá mudou muita coisa, né? Do século 18 para cá mudou muita coisa. Então o que vai acontecer? Nessa Constituição vai ter emendas. Várias leis, elas são colocadas como emendas constitucional, tá? Mas uma coisa era certa, agora vai ser um Estado na qual vai ser reunião de vários estados. Os estados vão ser independentes, sendo que eles não podem fazer nada contra a lei maior do país, que é a Constituição, tá? Então isso é certo, tá? Acontecer. Vai ser um Estado democrático, presidencialista, com os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. Claro que a gente vai falar ainda mais de Estados Unidos depois da sua independência, quando a gente for falar a marcha para o oeste, tá? Outra coisa também que a gente vai falar ainda vai ser a libertação dos escravos, que vai ser uma das emendas da Constituição estadunidense. Então tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas é aí que os Estados Unidos vai se tornar independente, ter a sua independência com a ajuda desses 3 principais homens: George Washington, Thomas Edison e Benjamin Franklin, tá? Todos eles vão se ajudar a fazer uma colônia independente, e vai ser a primeira colônia da América a se tornar independente, que vai contagiar as outras colônias, que vai ser a colônia espanhola e as colônias, a colônia portuguesa, no caso é o Brasil, tá? Isso tudo vai esperar. Tanto é que quando essas colônias se tornam independentes, a primeira coisa que acontece é os Estados Unidos sempre o primeiro país a reconhecer a independência desses países. E a gente vai falar ainda da independência das colônias espanholas e a gente vai falar da independência do Brasil ainda, tá? Pessoal,
espero que vocês tenham entendido aí a independência dos Estados Unidos. Nós vamos estudar ainda muito mais sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito de falar, conversar. E outra coisa também é para vocês fazerem os exercícios, tá? Faça os exercícios desse capítulo, que eu vou corrigir depois em outra aula com vocês. Mas não deixe de fazer os exercícios, tá bom? Pessoal, então boa semana e até a próxima videoaula.